O professor Robert Henry Isrur traz as seguintes contribuições. Ele vai nos dizer o seguinte: a ética é a teoria da moral. Isto é, a ética estuda os valores de cada época. E dessa maneira, nós podemos observar que alguns valores são mantidos, outros valores são modificados, mudam com o tempo. Então, nesse sentido, a ética possibilita o estudo crítico dos valores que fundamentam as ações das pessoas e das organizações. E aqui nós podemos inserir como exemplo a atuação do policial militar, que ao longo do tempo vem passando por alterações. A ética, então, nos ajuda a levantar as seguintes questões: por que as mudanças vêm ocorrendo? O que pode ser mudado? O que deve ser mantido? Enfim, qual é a razão de ser das mudanças ou da preservação de determinados valores e determinadas práticas? Dando exemplo, nós observamos que, do ponto de vista, da estrutura policial militar, a hierarquia e a disciplina são dois valores que não mudam. Então, nós podemos nos perguntar, por que deve ser mantido? Claro, a importância da hierarquia e da disciplina no contexto da organização. Ao mesmo tempo, observamos também que outros valores foram sendo modificados, como, por exemplo, a instrução, a formação, os cursos de formação do policial militar. Na década de 1970, a formação dava uma determinada ênfase. Hoje, são ênfases diferentes, porque mudou o período, mudou a época, mudou o contexto. A formação do policial militar também deve ser mudada. Um outro exemplo interessante: num determinado momento da nossa história, a tortura era encarada com naturalidade. A sociedade entendia que era normal ser utilizada a tortura. Hoje, a tortura é vista como um crime. Então, isso tudo, a ética nos ajuda a estudar e a perceber as mudanças e a importância dessas mudanças, ou da manutenção de determinados valores e de determinadas práticas. Mas aqui entra uma questão importante. O professor Robert Henry Isrur vai nos dizer o seguinte: por que hoje as organizações valorizam tanto a ética como teoria que estuda a moral? E aí ele vai apontar alguns fatores. Um deles, diz ele, é a necessidade fundamental da organização respeitar os stakeholders. Quem são os stakeholders? Para o professor Robert Henry Isrur, esta necessidade fundamental da organização respeitar os stakeholders nasce exatamente porque os stakeholders são todos aqueles que são impactados positivamente ou negativamente pelas ações da organização. Isto é, são os fornecedores, são os empregados, são os clientes, os usuários, a comunidade, o governo. E essas pessoas ou grupos impactados positivamente ou negativamente pelas organizações podem também impactar a organização positivamente ou negativamente com suas opiniões. Se formos para o mercado, de um modo geral, podemos dizer, o consumidor sendo maltratado por uma empresa pode não consumir mais o produto ou serviço fornecido por ela. Da mesma forma, no contexto, por exemplo, da polícia militar, que atua para servir e proteger, se em algum momento a corporação não atende às demandas da comunidade, poderá impactar isso negativamente na imagem que a sociedade terá da corporação. Por outro lado, se a corporação presta relevantes serviços, os seus componentes
os seus membros, os policiais militares estão atuando efetivamente, e isso favorece uma boa imagem da corporação perante a comunidade capixaba. Também um outro aspecto importante quanto à ética como ferramenta no processo decisório, segundo o professor Robert Henry Isrur, é que a ética nas organizações serve para preservar a identidade organizacional. Isso aí é fundamental, né? A ética, enquanto estudo da moral, vai contribuir para que as pessoas tenham um real conhecimento dos valores defendidos pela organização. Aí vai mantendo a unidade da organização e com isso vai preservando a identidade. Fica muito mais fácil identificar, né, a organização pela atitude, pelo comportamento dos seus membros. E, sobretudo, né, identificar, né, manter essa identidade, evitando que cada um siga o seu caminho de acordo, né, com o seu entendimento, caindo assim num relativismo extremamente prejudicial para a organização. Também, diz o professor Robert Henry Isrur, a ética contribui para legitimar as decisões organizacionais. Isto é, a partir do momento em que, numa organização, as pessoas decidem, elas têm um parâmetro e a ética contribui para refletir sobre os valores e auxiliar as pessoas no processo de tomada de decisão. Também, diz o professor Robert Henry Isrur, a ética nas organizações consegue visualizar aquilo que poderá ser negativo aos negócios da organização. É o que ele diz aqui, né, ao afirmar que a ética nas organizações promove a antecipação das consequências prejudiciais aos negócios da organização. Traduzindo, ao lançar um produto, ao fazer uma campanha, ao oferecer um determinado serviço, a organização, utilizando a reflexão ética, poderá antecipar, né, qualquer possível negatividade daquilo que ela estiver oferecendo. Em outras palavras, né, a organização pode pensar quais são os danos ambientais deste produto. E aqui nós podemos trazer para o contexto da polícia militar, a corporação pode suscitar as questões, né? Quais são os benefícios? Quais são os riscos? Quais são os impactos positivos? Quais são os impactos negativos? E com isso, auxiliar no momento de decisão. E isso também pode servir para cada pessoa, para cada profissional individualmente, refletir nas consequências, nos resultados da sua tomada de decisão. E aqui nós entramos numa questão interessante. Se a ética é o estudo e nos ajuda a refletir e a preservar, obviamente, né, os parâmetros, os valores que garantem a identidade da organização, a moral organizacional, isto é, o comportamento concreto, real e de acordo com os valores socialmente aceitos, constitui uma peça fundamental para a sobrevivência das organizações. Ora, se a conduta dos componentes de uma organização, dos membros de uma organização, não for correto, com certeza esta organização sofrerá grandes retaliações, grandes críticas por parte da sociedade. E aqui nós trazemos para o contexto da Polícia Militar do Espírito Santo. E é importante destacar, o que importa aqui não é a decoreba da missão da PMS. Não é necessário ter a preocupação de decorar para fazer uma prova. O mais importante é conhecer a missão da Polícia Militar do Espírito Santo para que cada um de seus membros tenha a responsabilidade de que esta missão seja cumprida. Ora, o que é a missão de uma organização? É a razão da sua existência. Por que ela existe? E aí nós podemos verificar aqui, conforme está no site
da Polícia Militar do Espírito Santo. A missão da PMS é promover, em parceria com a comunidade capixaba, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Estado do Espírito Santo. Então, muito mais importante do que simplesmente decorar, como nós falamos comumente, né? Ou simplesmente memorizar, é que cada um de seus membros compreenda qual a sua missão, qual a razão de ser da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Então, quais são as ideias essenciais que aparecem aqui para nós? É a ideia da parceria com a comunidade capixaba, e aí nós falamos da polícia interativa, comunitária, o policiamento ostensivo, a preservação da ordem pública do Estado do Espírito Santo. E aí nós entendemos qual é o papel de cada policial militar que compõe a corporação. E também, inclusive, de nós, professores, que atuamos nos cursos de formação da Polícia Militar. Todas as minhas atividades, como professor, devem estar em sintonia com esta missão da Polícia Militar. E também focando a visão da Polícia Militar do Espírito Santo. O que é a visão de uma organização? É aquilo que ela espera alcançar. É uma visão de futuro, mas é uma visão de futuro que se constrói todos os dias, cotidianamente. E a Polícia Militar do Espírito Santo coloca como visão ser reconhecida como referência nacional em qualidade de serviço de polícia ostensiva e um polo de soluções inovadoras na gestão da segurança pública. Então, como disse anteriormente, não é necessário decorar no sentido de simplesmente memorizar, mas de nós entendermos que fazemos parte, participamos de uma organização, de uma corporação que busca a excelência na qualidade dos serviços prestados. E aqui especificamente na área de polícia ostensiva e contribuir para trazer soluções inovadoras na gestão de segurança pública. E, finalmente aqui, sustentando tudo isso, aparecem os valores assumidos pela Polícia Militar do Espírito Santo, que, como vem enfatizando, não precisam ser decorados, memorizados, pura e simplesmente. Mas nós precisamos entender. Cada pessoa deve ter o comprometimento, deve ter a disciplina, pautar-se pela reflexão ética, para refletir sobre as ações desenvolvidas, a hierarquia, a interação comunitária, o interesse público, a legalidade, o respeito à legalidade e a promoção dos direitos humanos. Tudo isso serve como fundamento. E assim nós finalizamos apresentando a referência. Utilizamos para esta videoaula os conteúdos apresentados pelo professor Robert Henry Sroor na obra Poder, Cultura e Ética nas Organizações, publicada no ano de 1998. Bons estudos para todos.